Olá, meus amados, queridos telespectadores que têm nos dado a alegria de compartilhar conosco o nosso canal de youtuber IEADB TV. Nós estamos mais uma vez aqui para trazer até vocês o nosso trabalho e com a finalidade de tornar-lhes melhores informados quanto à nossa estrutura ministerial, quanto à nossa igreja. E isso para a gente é uma grande satisfação, porque fala-se muito em Assembleia de Deus do Brasil e é comum as pessoas perguntarem, mas que igreja é essa e tudo? Então, por isso que nós queremos neste momento, passar esses poucos minutos com vocês, fazendo um breve relato sobre isso. E também solicitamos a atenção de vocês para que vocês, nesse momento, se inscrevam no nosso canal. Não perca a oportunidade, não. Inscreva mesmo. Dá uma atenção com exclusividade para nós, porque isso vai provar para a gente a sua satisfação também em nos assistir. Por isso, olha, do meu lado aqui está o pastor Valdir, que é o nosso convidado para, comigo, nós comungarmos juntos aqui os nossos conhecimentos, e ele vai participar dessa pequena entrevista, me ajudando ou nos ajudando a levar até você o melhor e mais consistente em termos de informação. Não é mesmo, pastor Valdir? Estamos aqui com o pastor Valdir. Amém, pastor Geraldo. A paz do Senhor para os irmãos todos. Para nós é uma alegria realmente podermos divulgar, né, o Evangelho, a Palavra de Deus, através deste canal tão importante para nós, assim, tão especial. Então, pastor Geraldo, nós podermos tanto divulgar o Evangelho, como também apresentar para as pessoas o que é o Ministério Assembleia de Deus do Brasil, a nossa história. Eu acredito que as pessoas gostam, né? Têm necessidades de ouvirem, de saberem mais alguma coisa sobre o que é a igreja, a fundação, o tempo que ela tem, em suma, qual é a procedência dela, né? E nós, então, pastor, podemos tentar passar um pouco, né, dessa história para aqueles que estão nos assistindo aí. Muito bem, pastor Valdir, está vendo? Olha, então, prepare aí, porque nós vamos levar para vocês as informações boas que nós queremos fazer aqui hoje. Então, olha, primeiro passo, preste bem atenção nisso. Ouvindo falar de Assembleia de Deus do Brasil, eu não sei, de repente eu estou falando para pessoas aí, embora distantes, mas que já nos conhecem. Bom, permita que seja assim. Mas olha, pastor Valdir, eu vou perguntar-lhe em primeiro momento, para que ele descreva para a gente, é claro, com as suas limitações também, que ele possa descrever para nós esses primeiros passos que veio originar a Assembleia de Deus do Brasil. Pastor Valdir, descreve dentro do seu conhecimento, é claro, né? Dentro daquilo que realmente somos. Porque depois tem também a parte estrutural, aquela coisa todinha. Mas fala com a gente, por gentileza, pastor. O pastor Geraldo e demais irmãos, houve um período, né, das igrejas no Brasil, lá para séculos passados, chegaram no Brasil aquelas primeiras igrejas mais da ala conservadora e da ala reformada. No princípio do século XX, chegou ao Brasil o movimento pentecostal, trago pelas Assembleias de Deus e os missionários suecos, especialmente Daniel Berg e Gunnar Wingren. E ali no meio do século XX, décadas de 40, 50 e 60, foi uma explosão muito grande do movimento pentecostal. E a nossa igreja, ela veio justamente nesse período, né? Os primeiros pastores, as primeiras igrejas das Assembleias de Deus do Brasil, elas nasceram nos meados da década de 1950,
principalmente no Rio de Janeiro, através do pastor João Josuíno da Silva, que era um oficial da Marinha do Brasil, e ali, na década de 1950, junto com outros irmãos, pastores, obreiros, fundaram no Rio de Janeiro, se não me engano, em Marechal Hermes, naquela região ali, a Assembleia de Deus do Brasil. E depois, mais para frente, pastor Geraldo, obreiros pelo Brasil afora foram tomando conhecimento que existia a Assembleia de Deus do Brasil e também foram se juntando ao pastor João Josuíno. Aí vieram irmãos de São Paulo, como o pastor José de Souza, né, e outros obreiros lá de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, o Nordeste do Brasil, Centro-Oeste, Sul do país e várias regiões do Brasil, as Assembleias de Deus foram crescendo. E já na década de 60, mais precisamente no ano de 1965, como a Assembleia de Deus do Brasil ela havia se expandido muito, então foi fundada a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil, já no ano de 1965, aí sim, na rua Aracoiaba, número 440, em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. E aí dali veio a primeira convenção nacional e também foram espalhando as convenções pelo Brasil afora. E a nossa Assembleia de Deus do Brasil aqui em Minas Gerais, já na década de 60, né? Começou na década de 60, e aí também foi expandindo, foi crescendo, e graças a Deus, pastor, chegamos até hoje, em que a nossa igreja, o nosso ministério, tomou um vulto muito grande, graças a Deus. Interessante, né, pastor Valdir? Eu fico pensando isso aí, essa difusão toda, e agora essa expansão, né? Porque você dissertando aí sobre alguns estados diversos aí, olha a abrangência da Assembleia de Deus do Brasil hoje, dentro do Brasil e até fora dele. É verdade. Não é mesmo? É verdade. Então a gente fica observando o que é a obra de Deus. Falar assim de uma igreja, uma instituição, Igreja Assembleia de Deus do Brasil e EADB, fala, mas que igreja que é essa? Não sabendo a grande abrangência já alcançada, quer dizer, como que expandiu isso? É verdade. E como você disse muito bem, nomes e nomes de grande expressão, pessoas comprometidas com o pentecostalismo, pessoas de uma conduta realmente, né, assim, exemplar. É verdade. E que foram os principais marcos de tudo isso, né? É por isso que eu falo, quando você usa um meio de comunicação igual esse, como o nosso canal aqui, eu creio que muitas pessoas vão ter o seu entendimento mais aberto, mais esclarecido quanto a isso. Agora, vejamos um outro detalhe. Agora, nós podemos com isso afirmar perfeitamente de que a Assembleia de Deus do Brasil, ela é uma igreja também pentecostal, não é isso? Não é uma igreja que a gente pode dizer o seguinte, mas a Assembleia de Deus do Brasil mudou a sua característica. Não. Permanece ainda na sua origem, mantendo a sua origem. Permanece, pastor. Inclusive, assim, as características de uma igreja pentecostal, porque às vezes para muitas pessoas existe um desconhecimento do que significa, né, uma igreja pentecostal e uma igreja não pentecostal. Uma igreja que às vezes pode ter a aparência de ser pentecostal, mas na verdade não é pentecostal. Uhum. A igreja pentecostal, como é o caso da Assembleia de Deus do Brasil, uma das características do movimento pentecostal é estudo da palavra, é um embasamento dentro das Sagradas Escrituras, do que é o sistema pentecostal. Normalmente, quando se fala de
igreja pentecostal, nós vamos muito para a questão dos dons do Espírito, das manifestações do Espírito. Normalmente o pentecostal é muito ligado a isso. E realmente é isso mesmo, porque nós somos chamados de pentecostais principalmente porque esse movimento do Espírito Santo, ele se deu num dia da realização da chamada festa de Pentecostes, né? Foi naquele período, então dali nasceu o movimento pentecostal. E como a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo foi naquele período, a igreja ficou conhecendo como igreja pentecostal. Mas nós não somos pentecostais simplesmente porque falamos línguas, porque cremos nos dons do Espírito. É porque nós temos tudo isso embasados dentro da palavra de Deus. E algumas características também daquilo que é uma igreja pentecostal. Muita oração, hinos da harpa cristã, escola bíblica dominical, tudo aquilo que nós procuramos fazer, nós procuramos ter como princípio, como base, a escola, a Bíblia Sagrada. A Sagrada é o nosso manual, é o manual de todo pentecostal. Então nós procuramos fazer todas as coisas, o sistema de oração, o sistema de crença nos dons espirituais, tudo isso que para nós é muito relevante na nossa fé, nós procuramos, pastor Geraldo, tirar de dentro da Bíblia Sagrada, porque fora dela nós não temos como ter uma noção do que é o movimento pentecostal. Então, para nós, o movimento pentecostal ele tem que estar extremamente atrelado à Bíblia Sagrada. Interessante. São marcas que acaba patenteando a Assembleia de Deus. É verdade. Não é mesmo? É verdade. Porque alguém chega e logo ele vê, ele entra, vai assistir um trabalho e fala, estou numa Assembleia de Deus, estou dentro do tempo da Assembleia de Deus. Verdade, verdade. Coisa interessante. Mas, pastor Valdir, vamos lá. Agora, limitando, é claro que isso não vai ter muita variação não, mas limitando aqui para o nosso estado de Minas Gerais, de onde origina-se realmente o nosso estúdio aqui de comunicação, onde ele está. Então, vamos falar um pouquinho da nossa estrutura. Aqui, por exemplo, de que consiste os nossos trabalhos, a nossa estrutura ministerial aqui no estado de Minas Gerais, mas que se expande hoje. O nosso ministério sediado aqui em Minas Gerais, ele está hoje sendo atingindo até países fora do Brasil, tais como dentro do Paraguai, que nós já temos várias igrejas dentro do Paraguai, né? E também sai um pouquinho fora do próprio estado de Minas Gerais também. Mas então, o que consiste? Descreve para a gente, só para o pessoal ficar também bem reiterado da situação, né? O que consiste? Se for possível também, pode até falar da utilidade, por que existe essa estrutura. Como pastor presidente, como toda igreja, nós temos que cumprir alguns requisitos da lei, coisa e tal. Então, a Assembleia de Deus do Brasil, aqui de Minas Gerais, e que o pastor Geraldo é o nosso pastor presidente, ela, como nós havíamos dito, ela nasceu no ano de 1963, pastor Geraldo. E começou, como normalmente naquela época começavam as igrejas, com muita simplicidade, né? Num salãozinho muito pequenininho, muito simples, mas movido pelo fogo do Espírito Santo. Então começou ali na Rua das Oficinas, no bairro da Esplanada, depois foi para a Rua 7 de Abril, lá no bairro da Pompeia, e por fim chegou ao bairro Nova Vista, onde nós hoje temos a nossa sede jurídica e um templo de um tamanho bom, e dali foi expandindo. Foi para Santa Luzia, Sabará, e hoje nós temos aproximadamente, dentro de toda Minas Gerais,
nós temos, contando com as igrejas de fora, nós temos 103, 104 igrejas, mais ou menos. Como sempre estão nascendo novas igrejas, novas congregações, então nós temos uma base de 100 e poucas igrejas. E pastor, e também com mais ou menos 80% já templos próprios, né? Terrenos próprios. 80% templos próprios, graças a Deus, né? Bem organizados. Isso nos dá uma segurança e dá uma segurança também para aquelas pessoas que procuram a igreja, porque sabem que a igreja ela tem um local definido. Então, pastor, hoje, dentro de Minas Gerais, nós estamos praticamente em todos os cantos de Minas Gerais, Triângulo, Noroeste, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, descendo, né, perto do Vale do Jequitinhonha, região central, região sul. Então, a Assembleia de Deus do Brasil, do Ministério aqui de Minas Gerais, ele realmente expandiu bastante. Então, são várias igrejas. Sem contar que nós temos igrejas no estado de São Paulo, temos igrejas também no estado do Espírito Santo e a missão, né? Bahia também, e sem falar na missão que nós temos lá no Paraguai, que é um trabalho já bem grande, está indo muito bem difundido, muito bem organizado. Então a Assembleia de Deus do Brasil, ela se expandiu e vai se expandindo cada vez mais para vários lugares. E aquela questão, existe uma diretoria central aqui em Belo Horizonte, com toda a estrutura, né, que é a orientação jurídica, com presidência, vice-presidência, secretários. Nós temos todo o trabalho, né, pastor Geraldo, da Assembleia de Deus do Brasil. Ela se divide na presidência da igreja, e nós temos ali um conselho administrativo que trabalha ao lado da presidência, orientando, reunindo, aconselhando, debatendo as grandes demandas da igreja. Depois nós dividimos as Assembleias de Deus do Brasil, aqui de Minas Gerais, em setores, em regiões, tanto dentro da grande BH, região metropolitana, como em cada cidade onde existe, ou uma região, existe ali um pastor regional que toma conta de um certo número de igrejas, né? Cada pastor regional é responsável por um certo número de igrejas. E aqueles pastores locais, eles são ligados a estas regionais e vão expandindo o trabalho para tudo quanto é lugar onde o Espírito Santo tocar no nosso coração, e nós vamos levando a palavra de Deus, pastor. Amém. É bom lembrar, viu, meus irmãos, vocês que estão aí assistindo, é bom lembrar, então, o pastor Valdir fala da questão da estrutura, toda ela bem definida, as igrejas com uma sede geral aqui no estado de Minas Gerais, comandando sedes regionais que também têm as suas gerências com os pastores, assim designados como responsáveis cada um pela sua região, além das diretorias locais também. Verdade. Não é mesmo, pastor Valdir? Exatamente. Diretorias locais. Isso para mostrar, nós somos regidos por um estatuto, não é? Devidamente consolidado com as leis do país. Além do nosso estatuto, nós temos também regimento interno, que a gente diz o seguinte: é aquele regimento que revela os nossos costumes. Antigamente assim falado, né? Costumes. Hoje a gente chama de doutrinas pastorais, doutrinas internas. Como não só igrejas, mas empresas também têm as suas doutrinas internas, seus comportamentos ali, que diferenciam um do outro. Então, isso é muito bom. Além de departamentos, né, pastor? Por exemplo, nós temos departamento de quê? Nós temos departamento de ensino. Exatamente, pastor. O departamento de ensino da Assembleia de Deus do Brasil, ele se divide, né? Por exemplo, nós temos uma escola de educação, chamada Escola de Educação Teológica Pentecostal, que é o nosso seminário, e este seminário
ele não é um seminário restrito às Assembleias de Deus do Brasil. Ele é um seminário com princípios pentecostais, mas aberto a todo aquele que realmente queira estudar uma teologia centrada na palavra de Deus e uma teologia que realmente muito séria mesmo. Então, a nossa escola teológica pentecostal, ela além de formar obreiros, de formar pessoas para poder desenvolver o seu ministério, ela também trabalha, né, formando pessoas em outras áreas que podem facilitar o trabalho das pessoas, na escola bíblica dominical, na secretaria da igreja, na tesouraria da igreja, enfim, forma obreiros. Então, qualquer pessoa pode se comunicar com a nossa escola de educação teológica pentecostal e ser direcionada. Agora, a estrutura da Assembleia de Deus do Brasil, ela também trabalha na área da escola bíblica dominical, que para nós é um tesouro que nós temos e que nós temos como um princípio do movimento pentecostal, que é a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela trabalha com as mais variadas faixas etárias, né? Com adultos, dividindo as classes em homens, mulheres, jovens, as classes menores, adolescentes, pré-adolescentes, os juvenis, as crianças até recém-nascidas, em todas as áreas nós trabalhamos, porque acreditamos realmente num princípio que o Evangelho, ele precisa atingir o homem todo e todo homem. O Evangelho precisa atingir o homem todo e atingir a todo homem, a todo ser humano, né? Então, nós temos isso. Além disso, pastor, para que possamos trabalhar mais especificamente com cada grupo dentro da igreja, nós temos a divisão do ministério por alguns departamentos que para nós também são muito importantes. As mulheres, por exemplo, elas são ligadas à UFP, que é a União Feminina Pentecostal. Sim, verdade. E que tem uma líder geral, que hoje é a nossa missionária Marlene. Nós temos também a União de Homens Pentecostais. Tudo isso com essas iniciais, né? O UFP, o HP, que é a União de Homens Pentecostais, a UMP, que é a União de Moços Pentecostais, que hoje também é encabeçada pelo nosso irmão Kellyson. E aí nós temos a União de Adolescentes, União de Crianças, que é a União Infantil. Isso. Então, para todo lado, nós procuramos trabalhar e atingir todos estes grupos, porque assim fica mais fácil a gente poder pregar o Evangelho e organizar a igreja de uma forma melhor. Interessante, né, Paulo? Fico observando isso. E através desses departamentos, o próprio ministério, a própria igreja promove grandes encontros, né, que a gente chama de congressos. Verdade. Grandes congressos onde se promove aí encontros entre estados mesmo, né, além de cidades, além de municípios, estados também. E isso acontece periodicamente, né, quase que, salvo esse momento vivido com pandemia, mas num ciclo normal, isso acontece todo ano, né? Todo ano, e normalmente existe uma preocupação em que se coloque um tema para que aquele tema seja debatido, né, pastor? Seja esgotado, não esgotado, né, totalmente, mas que seja bem tratado aquele tema ali, direcionado para as mulheres. Por exemplo, um congresso de mulheres da nossa igreja que funciona anualmente, normalmente nos meses de setembro, outubro, setembro, né? Setembro mais precisamente, convoca-se ou chama-se pessoas para debaterem alguns assuntos, homens, mulheres mesmo. Seminários, né? Seminários, né? E que vão ajudar no fortalecimento das irmãs, vão ajudar no fortalecimento dos jovens. Os jovens normalmente têm o seu congresso no mês de abril,
no período daquela chamada Semana Santa. Então, vem pastores que vêm debater com os jovens, pregar para os jovens e orientando os jovens sobre os desafios que eles têm. Então, esses congressos são de muita valia para nós, são tradicionais do nosso meio, abençoam muito os jovens e as irmãs e trabalham também tanto na edificação como na salvação de muitas pessoas que vão. E as igrejas se preparam muito para aquele momento ali. É um momento muito especial, muito maravilhoso para nós, pastor. Olha, meus queridos, amados telespectadores, é um breve relato, é claro. Tem muitas outras coisas aí, o pastor Valdir está dissertando aqui, juntamente comigo aqui acompanhando, mas o objetivo é esse, é esclarecer um pouquinho a vocês o que consiste o ministério chamado Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil, especificamente no estado de Minas Gerais. Mas olha, vários estados do país que você for, você vai encontrar lá, olha, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil. De onde? Do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, e assim vai em todos os rincões aqui do nosso país. Mas lembrando a todos que, é claro, primeiro dizer para você que estamos de portas abertas aqui para responder ainda outras perguntas que se fizer necessário. Você às vezes está curioso com alguma coisa, porque a igreja, né, pastor Valdir, ela preserva a sua doutrina. Exatamente. Ela procura manter e fazer jus ao seu nome, à sua marca. Não, isso não é, de maneira nenhuma, para desqualificar nenhum segmento religioso. Não, não é o nosso objetivo. O objetivo é fazer você conhecer um pouquinho da nossa história. Além disso, você também compartilhar conosco dessa satisfação, dessa alegria. Eu costumo sempre usar um termo, o pastor Valdir sabe disso, gosto de usar sempre um termo que nós não somos uma igreja, somos uma família de Deus. É verdade. Chamado Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil. Hoje, nós estamos, inclusive, já imaginando aqui, projetando, para no próximo ano, mais especificamente em janeiro, nós teremos um grande encontro da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, com todos os estados do nosso país, até fora dele, que vai acontecer esse grande encontro, que é a nossa convenção, lá no estado da Bahia. Imagina, de repente você pode também estar conosco lá. É um encontro onde temos várias das nossas igrejas. Tem consagração de obreiro, né, pastor? É verdade, pastor. Consagração de obreiro, estudos bíblicos, palestras bíblicas, coisa maravilhosa. Então, olha, é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais. Mas eu quero sempre ressaltar, você assistindo conosco o nosso canal, inscreva também nele. Isso é muito bom para a gente, isso valoriza mais o nosso trabalho ainda. Além de você participar conosco, compartilhando desse nosso serviço. É claro que estamos simplesmente ainda recém-chegado nesse serviço, mas vamos aperfeiçoando cada dia. Precisamos que você ore por nós. E repito, estamos aqui para ajudar-lhe. Nós, em breve, estaremos aqui ministrando a palavra também, né? Estudos bíblicos específicos, para que você tenha esse conhecimento, essa formação. Esperamos que isto venha agradar um pouco mais a sua pessoa como assistente nosso, que isso possa preencher um pouco mais também o seu coração e que você seja esse nosso irmão, esse nosso companheiro nesses momentos e até fora deles. Contamos sempre com isso. Pastor Valdir também vai, além disso, vai expressar também a sua palavra e já estamos caminhando para o encerramento. Ô, pastor Geraldo, nesta hora eu me lembro de uma palavra e que para mim, assim, talvez é o que tem marcado a obra de Deus desde os seus tempos mais remotos, e é uma oração feita por um profeta. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Então esta foi uma palavra, uma oração feita pelo profeta Abacuque, e que é por aí que nós notamos que a obra de Deus ela tem se sustentado durante
todo este tempo. É através da oração de homens e de mulheres, é através da intervenção divina. A igreja, todos os dias, a igreja é um milagre. A igreja ela não vive se ela não for tocada, se ela não for, se ela não viver os milagres de Deus. Então, essa oração ela está sempre presente na nossa vida. E uma coisa, pastor, que eu acho muito interessante dentro do Ministério das Assembleias de Deus do Brasil. O movimento pentecostal, ele pega algumas máximas, que é salvação, que é batismo no Espírito Santo, que é a cura divina, e que existe uma outra questão que nós valorizamos muito e que, inclusive, se tornou assim o lema do nosso ministério, o tema do nosso ministério, o mote do nosso ministério, é que breve Jesus voltará, pastor Geraldo. Amém, tá vendo? Olha, e o pastor está dizendo uma coisa que é real, porque vai voltar mesmo. É verdade. Meu amado, eu quero dizer para você, é muito comum você ouvir pessoas, quando se trata de problemas e enfermidade, as pessoas dizem assim, esse problema infelizmente não tem solução. Essa enfermidade infelizmente não tem cura. Será que você como cristão também está afirmando a mesma coisa? Ainda que os próprios médicos digam que uma doença não tem cura, você sabe que tem. Você é crente, você sabe de onde que origina-se a cura, você conhece o caminho, ou você vai continuar concordando com isso? Por favor, exerça a sua fé, porque você sabe de onde que vem a cura e que a cura existe sim, e que ela tem possibilidade de acontecer. É verdade. Exerça a sua fé. Nós agora vamos orar. Eu conto com a sua oração, nós contamos com a sua oração também, mas nós nos dispomos a orar por você. Por favor, quando orar, confia, expresse a sua fé, para que o milagre aconteça na sua vida. Ontem mesmo eu dizia isso para alguém. Então, faça isso em nome de Jesus. Estaremos orando e, mais uma vez, te peço, não esqueça de inscrever no nosso canal IEADB TV. Estamos aqui para servir e haveremos de servi-lo sempre. Hoje estamos iniciando. Amanhã seremos a continuidade desse veículo de comunicação. Então vamos orar juntos? Amém. Pastor Valdir, vamos fazer essa oração? Você faz essa oração? Amém, pastor. E colocando todos os nossos espectadores na mão de Jesus nessa Amém, hora, meu irmão? Amém. Então vamos orar? Meu amado Deus. Ó Senhor. Pai de toda misericórdia. Ó Deus poderoso. Nós somos gratos a Ti, meu Pai. Primeiro, aleluia, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Glória a Deus. De termos aqui, meu Pai, este canal, este veículo para nós podermos comunicar as verdades do Teu Evangelho para as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado, meu Pai, por esta porta que o Senhor nos abriu. Ó Deus, também nesta hora, aproveitamos e oramos por aqueles que estão recebendo o Pai Eterno, que estão ao alcance das nossas vozes, que estão nos assistindo aqui neste local. Pai, toca na vida de cada um. Aqueles que estão atribulados, tristes, desempregados, aqueles que estão internados nos hospitais, aqueles, meu Deus eterno, que estão aí nas suas casas ou em algum lugar sofrendo, principalmente no período desta pandemia. Deus, vá de encontro a essas vidas. Tenha misericórdia deles, Pai. Oramos também pelos nossos irmãos, pelos nossos obreiros, onde quer que eles estejam. Que o Senhor os abençoe, abençoe cada uma das igrejas. Abençoe, Pai, por misericórdia, o nosso país, as nossas lideranças, as nossas autoridades. Nós fazemos isso como igreja do Senhor, porque é assim que o Senhor nos orienta. Muito obrigado, Pai, por este tempo que aqui passamos. Oramos e te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.